Olá, alunos do curso de pós-graduação. Nós estaremos dando continuidade nesse vídeo ao nosso módulo de fundações superficiais e profundas do ponto de vista de estruturas, onde iremos desenvolver o dimensionamento e detalhamento de blocos e sapatas, que agora utilizando o CIP 3D. Esse programa vocês estarão vendo com mais detalhes junto com o professor Matheus no próximo módulo, onde irão desenvolver um projeto de um galpão com a estrutura metálica. Nós iniciaremos aqui a utilização desse programa, só que com foco nas fundações. Para isso, veremos nesse vídeo o exemplo do dimensionamento de duas fundações. Uma é para um galpão onde eu tenho apenas 6 pilares, onde 3 pilares estão no limite do terreno. A capacidade de carga desse solo é 2 kg por centímetro quadrado, então faremos o cálculo das sapatas e o dimensionamento, detalhamento das armaduras utilizando o CIP. Outro exemplo será uma edificação onde eu tenho a fundação sobre estacas, então iremos dimensionar os blocos sobre estacas. A quantidade de estaca, a profundidade, isso foi fornecido pelo engenheiro geotécnico. Então, faremos primeiro esse exemplo em fundação direta e depois um exemplo com fundação profunda aqui com um bloco sobre 2 e 3 estacas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o pilar P1 e P2 com 20 toneladas, P3 e P4 com 35, P5 e P6 com 25, e aqui a distância entre os pilares, 8 metros, 6 e 7, a distância entre os eixos. Vamos tentar passar essas informações para o CIPCAD para ele fazer o nosso dimensionamento e detalhamento. Então, vou clicar aqui no CIP 3D. A versão aqui é 2020. Se você tiver com a outra versão, vai seguir os mesmos passos, não vai alterar. Então, clicando aqui no CIP 3D, nós daremos início ao nosso projeto. Então, eu posso começar aqui com arquivo novo, colocar qualquer nome, aqui galpão, descrição, se quiser colocar alguma informação a mais para sair na memória de cálculo. Ok, eu posso começar com a obra vazia, ou se eu já tiver a geometria da minha estrutura feita em outro programa, eu posso puxar aqui para que o CIP 3D já insira essas barras para realizar o dimensionamento. No nosso caso, vamos entrar com a obra vazia. O nosso foco será a fundação. A primeira coisa é definir as normas que estaremos utilizando. Então, focando no concreto, as outras o Matheus vai estar comentando com vocês. Para concreto, a norma vigente aqui no Brasil é a 6118 de 2014. Então, vamos deixar essa norma. O FCK, que iremos utilizar nas nossas fundações, vai ser de 25. Então, o foco seria nesse terceiro item aqui, 25, mas eu vou aqui alterar todos os itens de concreto para o FCK 25. Classe de agressividade, vou utilizar a classe 2, zona urbana. E com relação, aqui alterando também com relação ao concreto. Com relação às cargas, aqui no projeto só foi fornecido o valor aqui de 20 toneladas, não fala se é devido ao vento, é devido à carga permanente, sobrecarga. Então, só preciso de uma combinação. O Matheus, ele vai trabalhar um pouquinho melhor com vocês na parte do dimensionamento dos perfis metálicos, mas para o nosso caso, para o cálculo das fundações, eu vou incluir aqui sobre as ações, né, as hipóteses. O programa já vem aqui habilitado para você inserir o peso próprio. Eu vou colocar aqui também uma nova hipótese que seria a carga permanente. Deixar CP1 aqui, aceitar. Que aí eu vou inserir todas as cargas que foi fornecida na locação, as 20 toneladas, como sendo uma carga permanente. Por que é importante você diferenciar a carga permanente, sobrecarga, carga de vento? Como vocês viram, né? Tem várias combinações, então o CIP também aqui tem um item onde ele vai estar trabalhando com as combinações que as normas trazem. E aqui, no nosso caso, as combinações
serão retiradas na norma 6118/2014. Então, dependendo do estado limite último, do serviço, se você tiver feito a separação das cargas, o CIP vai fazer as combinações corretas para avaliar o seu estado limite de serviço e estado limite útil. No nosso caso aqui, a gente só vai entrar com uma carga que foi fornecida, né, na alocação, para fazer o dimensionamento das nossas fundações. Então, nessa primeira tela são só essas alterações. Com relação ao terreno, eu vou deixar aqui 2 kg por centímetro quadrado e vou finalizar aqui, terminar, para o CIP abrir uma tela onde eu vou inserir aqui o meu modelo. Então, inicialmente, aqui, eu tenho a parte da estrutura e a parte da fundação. Eu vou inserir 6 pilaretes para acrescentar as cargas. Depois que eu fizer o cálculo desses 6 pilaretes aqui pelo CIP, eu vou então passar para o módulo de fundação para inserir as sapatas ou blocos para o CIP fazer o dimensionamento. Então, a princípio, ficaremos aqui nessa aba de estrutura. O CIP tem um comando aqui de grelha, então qualquer dúvida é só ir acompanhando aqui os ícones para você fazer posicionar de maneira correta os pilaretes, onde iremos inserir as fundações. Então, no eixo X, eu vou colocar aqui um eixo na coordenada 0, outra, se você olhar aqui no nosso projeto, seria a 6 metros e outro a 7 metros. Então, vou colocar aqui a 6 metros, eixo B, e a 13 metros, eixo C. Tem outros dois eixos, seria um no 0 e outro a 8 metros, como está indicado aqui no desenho. Então, vou colocar um eixo 1 e o eixo a 8 metros, eixo 2. Vai fazer essa divisão, eixo 1 e 2, os eixos AB6, com relação à planta baixa. Com relação aos níveis, eu vou acrescentar um nível aqui do solo, vou deixar nível 0, e um nível acima, vou chamar aqui de térreo, a 1 metro acima. Como o nosso foco não é essa parte, o nosso foco são as fundações, só estou inserindo esse valor para conseguir fornecer um tamanho de um pilar para inserir as cargas e ser passado isso para as fundações. Então, poderia entrar com outros valores, aqui o foco não é essa parte a parte superior da nossa estrutura, mas sim o foco vai ser a nossa fundação. Então, vou inserir uma barra aqui, como eu já tenho os eixos, quando eu clicar aqui nesse ícone, que é o nova, vou inserir uma barra e aqui eu tenho algumas opções. Quando eu clico aqui em barra, eu tenho os perfis. No nosso caso aqui eu vou inserir um pilar, que teria aqui 14 por 30. Então eu vou aceitar. O meu foco não é o dimensionamento dessa barra de concreto, né, desse pilar de concreto. Posso inserir. Aqui ficou na posição invertida. Eu coloquei ali o 14 na outra posição. Então, vou apagar essa barra e acertar com relação à posição para ficar similar com o que está aqui no projeto. Então, seria 30 por 14. Aceitar. Aí eu vou inserir aqui essa barra e vou inserir as outras barras também. Uma barra em cima de cada sapata que eu quero realizar o dimensionamento. Finalizando aqui as duas últimas. Então, eu já inseri as minhas barras, são os pontos onde eu vou ter fundação. Depois que eu inseri a barra aqui de concreto, eu também tenho que colocar uma vinculação, porque aqui eu estarei com a barra solta, então eu preciso, para ficar essa estrutura ser uma estrutura
isostática ou hiperestática, não pode ser uma estrutura hipostática sem estabilidade. Então, para eu ter uma estabilidade, eu vou inserir algumas vinculações. Então, vou colocar aqui um vínculo, vou selecionar todos os nós aqui abaixo e vou engastar nesse ponto para que a minha estrutura seja uma estrutura estável. Após fazer essa inserção dos engastes, então agora essa estrutura tornou-se estável, vou colocar as cargas em cada um dos pilares, de acordo com o que foi indicado no projeto, para enfim realizar o dimensionamento das sapatas. Então no P1 e P2, 20 toneladas, P3 e P4, 35 e no último eixo, 25. Então tem aqui cargas, e aí o Matheus vai estar trabalhando melhor com vocês, tem várias hipóteses aqui, com a carga distribuída, concentrada, no nó, na barra, no plano, a gente vai inserir aqui cargas nos nós. Então eu vou inserir como uma carga permanente aqui o CP1, clico no nó, vou clicar nesses dois, que são os que eu tenho o mesmo valor, de 20 toneladas. Então aqui está a posição da carga, poderia ser uma carga horizontal, carga vertical. No nosso exemplo, eu só tenho carga vertical de 20 toneladas. Então vou inserir aqui uma carga vertical de 20 toneladas. Depois que eu inseri, a escala ficou meio diferente, então eu posso alterar aqui no meu comando aqui, escalas, para reduzir um pouco e facilitar na hora de visualizar aqui as cargas que eu estou inserindo. Então, eu inseri as cargas de 20, vou continuar aqui a inserir a carga nos nós, nesses próximos dois, que seria a carga de 35. Vou inserir aqui a carga de 25 de acordo com o nosso projeto de locação e cargas. Então, eu tenho aqui as cargas de 20, 35 e 25, exatamente como está indicado aqui no projeto. Depois disso, eu preciso fazer o cálculo, só para transmitir essas cargas para a nossa fundação. Então, ele vai fazer aqui, eu não quero dimensionar os perfis, não é o foco, né? Então, vou aceitar e deixar aqui com que ele faça o processamento dessas cargas. Depois que eu fiz esse procedimento, eu posso passar para a minha fundação. Então, aqui já vai apresentar aqui os pilares, os 6 pilares, e eu vou introduzir uma sapata para que seja feito o seu dimensionamento. Se eu clicar aqui no mais novo, eu tenho algumas opções aqui, sapata em concreto armado, sapata em concreto simples, sem armadura, bloco sobre estacas, eu tenho uma viga de travamento, viga de equilíbrio, uma viga onde um lado vai servir de travamento, o outro vai servir como uma viga de equilíbrio, e a gente vai inserir esses elementos. Se você olhar no nosso projeto, de um lado, os pilares estão no limite do terreno, então não posso fazer uma sapata centrada aqui. Eu tenho duas opções, ou eu faço uma sapata excêntrica, isolada, ou eu faço uma sapata com uma viga de equilíbrio para esses 3 pilares. Nós vamos fazer os testes das duas formas para ver o que seria mais viável. Como a gente comentou, né, durante o módulo, que sapata excêntrica geralmente tem um custo muito grande devido ao tamanho que fica a sapata para combater a excentricidade. Então, vamos colocar inicialmente aqui uma sapata excêntrica, que seria essa última opção, para esses 3 pilares aqui da ponta. Então, eu vou colocar aqui uma sapata excêntrica. Essas dimensões eu posso deixar o default e depois pedir para que o CIP faça o dimensionamento da sapata. Então, ele vai colocar uma seção qualquer e depois ele vai procurar uma solução que atenda às solicitações. Então, eu coloquei as 3 sapatas excêntricas e vou inserir agora uma sapata
voltar aqui. Uma sapata com... Não é uma sapata quadrada, aqui é uma sapata retangular, centrada com um tronco aqui de pirâmide. Então, vou aceitar, vou inserir aqui nos meus pilares uma sapata para... Como eu falei também, essa sapata excêntrica está com 2 por 1, que é uma seção qualquer. Depois eu peço para que o CIP faça o dimensionamento, que ele vai buscar uma outra solução de acordo com a carga e com a tensão, a taxa admissível no meu terreno. Depois que eu inserir aqui todos os elementos, eu posso pedir, vir aqui em cálculo e pedir para o CIPCAD fazer o dimensionamento. Então, ele vai dimensionar, posso deixar nessa primeira opção, um dimensionamento rápido, completo, aceitar, e aí ele vai fazer o processamento, o que a gente fazia manualmente, aqueles cálculos para verificação dos esforços, do dimensionamento de armadura, o CIP já faz de maneira automatizada, bem rápido aqui. Então, ele dimensionou as 3 sapatas aqui, a nossa sapata com a carga centrada ficou com 1,10 por 95. Se eu quiser ver de maneira mais detalhada, clico aqui em editar, clico em qual sapata eu quero verificar, e aí eu tenho, ele vai abrir uma tela com o detalhamento das armaduras e a geometria da minha sapata. Vou fechar aqui, então teria aqui as 3 sapatas com carga centrada, e olha as dimensões quando eu tenho uma carga com sapata excêntrica. Ele busca aqui não deixar que a sapata tenha carga de tração. Então, a geometria da sapata ficou muito grande. Não seria a opção ideal para essas nossas fundações. Eu vou apagar só pelo tamanho, né? Aqui, ó, 3,90 por 2 metros, 1,20 de altura. Então, as dimensões ficaram muito grandes devido à excentricidade, como a taxa de aço alta. Então, vou fechar aqui, vou apagar essas sapatas e vou trabalhar com uma outra solução. Qual que seria essa outra solução? Eu vou inserir novamente aqui as minhas sapatas, sapata excêntrica mesmo, só que eu vou acrescentar a minha viga de equilíbrio. Eu nem precisaria ter apagado essas sapatas, poderia só inserir e pedir para ser feito o dimensionamento novamente. E aí eu vou inserir aqui uma viga de equilíbrio. Ele tem aqui já várias seções de vigas para a minha viga de equilíbrio. No caso aqui eu coloquei de um lado vai ser viga de travamento, do outro lado uma viga de equilíbrio. Porque a minha sapata de um lado está com carga centrada, a outra vou precisar de combater esse balanço. Então, vou colocar essa segunda opção. Então, para a viga de equilíbrio também tem várias seções, eu posso deixar em qualquer uma. Insiro aqui essa viga e depois peço para que o programa faça o dimensionamento. Então, vou colocar aqui em todos os meus 3 eixos essa viga. Com uma dimensão qualquer. Então, inserir agora as sapatas centradas, uma sapata excêntrica, mas com uma viga de equilíbrio para combater o momento. E vou pedir para novamente para o CIP realizar o dimensionamento. Então, essa é uma segunda opção. E aqui ele já fez o dimensionamento das vigas e também das sapatas. Então, o que eu posso fazer aqui no CIP? A gente viu que é bem rápido o seu processamento, né? Já fez o dimensionamento das vigas e das sapatas. Aquilo que a gente demora um tempo razoável fazendo manualmente, o CIPCAD consegue fazer de forma automatizada. Então, eu já teria aqui a solução do meu problema, eu já consigo editar. E aí, assim, de acordo com a experiência de quem está fazendo o projeto, pode fazer algumas adequações.
Por exemplo, aqui ele usou um espaçamento de 10 a cada 27. Às vezes esse espaçamento, você sabe que na obra vai ficar um espaçamento muito grande, e aí você quer reduzir, poderia alterar a bitola para alterar o espaçamento, mas isso vai ser de acordo com a experiência de cada um. À medida que você for trabalhando e vendo como que é a execução da sua sapata, das suas fundações, você vai adequando de maneira melhor o detalhamento das suas fundações. Então aqui nesse módulo eu posso alterar a geometria, então se já a altura da minha sapata está com 30, eu acho que seria melhor 40, então ele já faz aqui as alterações e você pode pedir para que ele refaça as verificações. Então aqui ele falou que tem algumas, como eu alterei alguns dados, ele falou que algum item não está passando no relatório. E eu posso pedir para que seja feita, né, um dimensionamento novamente, até que todas as verificações sejam cumpridas. Então ele alterou aqui, porque com essa armadura, se aumenta a altura, não estaria atendendo a armadura mínima. Então posso fazer algumas adequações, caso veja necessidade, para que o programa verifique se com essas adequações continue atendendo às solicitações. Então aqui eu poderia mexer tanto na geometria, como eu fiz, com relação às armaduras, mudo o diâmetro, o espaçamento. Então, se eu aumentar o diâmetro, provavelmente não terei problema. Se eu reduzir, eu teria que diminuir o espaçamento para continuar com a mesma quantidade de área de aço por metro. Eu posso mexer nos materiais também e, como eu falei, pedir para que seja feitas as verificações. Inicialmente, né, quando você não tem tanta prática de obra de execução, do jeito que o programa faz o detalhamento, você faz só uma visualização para ver se não tem nada muito estranho, mas deixa da forma com que foi detalhado. Eu posso verificar também a armação das vigas, então aqui ele detalhou uma viga de 40 por 50, com 4 barras de 16, na armadura negativa em cima, 3 barras de 12,5 milímetros embaixo. Então, todo o detalhamento o CIPECAD aqui já fez para as nossas fundações. A sapata, estava uma sapata muito grande, sem a viga de equilíbrio, ele calcula como sendo uma carga centrada, sendo que o momento vai ser combatido por nossa viga. Então, é mais viável, caso seja possível, né, se você tiver um outro pilar para conseguir trabalhar com uma viga de equilíbrio, é mais viável você trabalhar com essa viga do que com uma sapata excêntrica isolada. Para finalizar esse exemplo, eu preciso passar essas informações do detalhamento das sapatas para a obra, né, para a pessoa que vai executar. Então, vou gerar algumas pranchas, deixa eu até melhorar a tela aqui, que a gente vai usar esses ícones aqui do canto. Então, eu tenho aqui uma forma de gerar os desenhos. Eu vou fazer de forma bem simples. Clico aqui nesse ícone, aceito, e aqui eu vou inserir quais desenhos eu quero que o CIP gera para ser entregue. Então eu aceito aqui, eu vou colocar, eu quero a planta da fundação e também quero que gere a planta de locação. 3D eu não vou pedir para que o CIP gere, não. Então vou aceitar e aí ele já vai fazer uma divisão dos elementos nas pranchas. Então ele gerou aqui, se eu clicar aqui ele coloca de maneira esquemática aqui, detalhe de todos os desenhos. Então ele já tem aqui as armaduras das vigas com a nossa tabela de aço. Colocou aqui uma planta de forma, indicando as dimensões dos elementos. Colocou uma planta de locação, que no caso foi essa primeira aqui, ele coloca o eixo e coloca as distâncias de cada elemento das vigas, da minha sapata, dos pilares até o meu eixo de referência. Essa planta de forma seria bem próxima da planta de locação, mas sem os eixos e com as cotas de referência. E eu tenho aqui a nossa planta, que foi o foco da nossa disciplina,
com o detalhamento das sapatas, das armaduras, com a tabela de aço. Então, com o programa a gente consegue realizar esse dimensionamento, esse detalhamento de maneira bem mais rápida do que quando se faz esse dimensionamento manual. E aí, para finalizar, eu posso pegar esses desenhos que está aqui no CIP e importar para abrir no próprio AutoCAD. Então, vou colocar aqui exemplo 1 para salvar e peço para que seja salva. Vou salvar aqui esse arquivo. Depois que salvou, eu vou abrir então no AutoCAD esse arquivo que o CIP realizou aqui, fez com todos os elementos aqui da nossa fundação. Então, tem uma planta aqui, já com o detalhamento, com a geometria, com as armaduras e com a tabela de aço, que foi o que a gente fez na nossa disciplina. Ele também fez o detalhamento das vigas, a planta de formas. Então, todas as informações que eu preciso para a execução do concreto armado, tanto quanto a forma quanto as armaduras, estão aqui nessas pranchas. Tudo bem? Esse foi o primeiro exemplo que a gente viu. Só relembrando aqui no próprio CIPCAD, se você quiser verificar algum desses elementos, essa sapata, e quiser verificar com relação à memória de cálculo, você pode pedir aqui para que o CIP gere esse relatório. Então, ele tem um relatório de todos os elementos que eu posso imprimir, mostrando todos os cálculos que foram feitos para chegar nesse dimensionamento. Então, um programa bem prático que dá para auxiliar no nosso desenvolvimento de fundações. Eu vou estar passando um outro vídeo fazendo o nosso segundo exemplo com o cálculo de uma fundação profunda aqui com os blocos sobre 3 estacas. Então, um abraço, no próximo vídeo a gente vê como que é feito esse procedimento agora com fundação profunda. Até!